E olha só, referida limitação não se compatibiliza com a autêntica prestação de serviço com autonomia, já que o trabalhador não pode transferir o serviço a terceiro se assim desejar. Quer dizer, eu sou considerado um trabalhador autônomo, um prestador de serviço autônomo. Eu, hoje, não consigo trabalhar porque eu preciso levar minha moto para consertar, trocar óleo, ou simplesmente não quero trabalhar, eu não posso repassar isso para ninguém, porque senão eu vou sofrer uma punição. Isso não é autonomia. Isso aí está longe de ser autonomia. E aqui eles continuam. Não possuem qualquer autonomia para negociar o frete com o usuário, que é o consumidor, tampouco conceder descontos. Então, veja só, eu, segundo a visão do pessoal da iFood, que é a mesma da Uber, eu, entregador, vou fazer uma entrega. O consumidor, ele já pagou o que é devido, ele já está pago. Eu não posso chegar lá na hora de fazer a entrega do produto que ele comprou pela plataforma e falar, olha, ou antes, né, claro, olha, o frete aqui eu vou cobrar R$50. Não, quem cobra é a plataforma digital que repassa uma porcentagem do valor que é cobrado. É isso que acontece. Continuando. Não tem qualquer conhecimento de como o valor do frete é calculado, que há monitoramento e fiscalização pelo aplicativo dos serviços prestados, na medida em que precisa informar quando chega e sai do restaurante e ainda sequer possui autonomia para alterar as ordens da entrega. Quer dizer, alterar a ordem das entregas. Então, quer dizer, sou autônomo, mas eu preciso falar a hora que eu chego, a hora que eu saio, eu não consigo alterar a ordem da entrega. Então, por exemplo, se eu tenho uma entrega do ponto A ao ponto B e eu tenho o ponto C no meio dele, se a plataforma disser para mim, olha, você vai entregar do ponto A ao ponto B, depois você vai para o D e aí você vem para o C. Mas se eu vou passar em frente a esse ponto de entrega C, por que eu já não posso deixar lá? Não, você não pode, porque aqui quem dita as regras e as ordens sou eu, o iFood, e você vai fazer o que eu estou mandando. Se você não fizer, eu vou te descadastrar. É simples assim. Quer dizer, autonomia está longe dessa relação jurídica entre iFood e os entregadores. Continuando. Fiscalização, inclusive materializada por meio de avaliações sobre o entregador lançadas no aplicativo pelos usuários, que são os consumidores. Quem aqui nunca fez uma avaliação de entrega? Eu já fiz algumas. Propósito, achei ótimo. Outro ponto. Os entregadores não preservam a direção cotidiana sobre sua prestação de serviço para as reclamadas, já que estas organizam minuciosamente a maneira com que os serviços devem ser realizados e, em alguns casos, até fornecem vestimenta e caixas com o logotipo do iFood. Isso daqui eu não preciso nem tecer muitos comentários. Só você olhar na rua e você vai ver o pessoal com aquelas caixas térmicas, eu acho que com o logotipo do iFood. Aonde que um prestador autônomo vai utilizar a marca do seu prestador, do seu contratante? Ninguém vai prestar. Ninguém vai prestar. É a mesma coisa que um advogado, que o cliente contrata ele para fazer um serviço, mas olha, você vai ter que ir com o uniforme da minha empresa para fazer audiência. Quando você vier aqui na minha empresa fazer uma reunião, tem que estar com o uniforme da minha empresa. Mas então eu não sou autônomo. Eu não tenho autonomia. Eu sou funcionário, sou subordinado. E a mesma coisa do iFood. O fato de os entregadores poderem escolher os dias e os horários que permanecerão logados e disponíveis no aplicativo, assim como recusar pedidos, não afasta a subordinação jurídica evidenciada. Por quê? Porque, claro, eles podem não permanecerem logados no aplicativo. Tudo bem, eu posso, por exemplo, hoje não querer trabalhar pela iFood, vou trabalhar por outro aplicativo. Tem algum problema? Não, não tem. Entretanto, posso recusar também? Posso.
Se eles quiserem recusar, se tiver essa opção, não vejo problema algum. E isso, por si só, não afasta a subordinação jurídica. Por quê? Vejam só. No primeiro caso, a jornada de trabalho não é critério para definir a natureza da relação empregatícia, número 1. No segundo caso, a possibilidade de recusa de determinadas entregas também não descaracteriza a subordinação. Veja só, nós temos aqui o artigo 452-A, parágrafo 3º da CLT, que trata do contrato de trabalho intermitente. E diz o seguinte, ó, a recusa da oferta não descaracteriza a subordinação para fins do contrato de trabalho intermitente. Tanto que eu já fiz até um vídeo, deve estar saindo aí nas próximas semanas ou nos próximos dias, sobre o contrato de trabalho intermitente. Vai ser um vídeo muito bacana aí, uma decisão interessante que aconteceu aí do TRT. Só não lembro se foi no TRT da 2ª região. Não estou lembrado, mas é uma decisão até interessante. Bacana a decisão. Então, vejam, o fato do entregador recusar 1, 2, 3 entregas, isso não retira a subordinação jurídica. Isso não é autonomia. Isso não é autonomia. Você pega um único fato, olha, mas ele pode recusar a pegar aqui a fazer a entrega. Então, se ele recusar, ele é autônomo. Não, mas todas as outras situações ele não é autônomo. Ele não escolhe o valor que ele vai cobrar, ele não pode conceder desconto, ele não pode fazer o trajeto que melhor convier para ele. Se ele precisar rodar 100 quilômetros e nos primeiros 20 tem uma entrega para fazer e a iFood fala assim, não, você não vai fazer essa entrega que está a 20 quilômetros de você primeiro, você vai fazer por último, ele vai ter que fazer todas as outras entregas. Ou seja, elas estipulam o trajeto, as empresas, né, a iFood e a Rápido, elas determinam os trajetos, como que vão ser feitas, os valores, não deixa eles discutirem frete, desconto. Tudo isso é subordinação jurídica, banimento, exclusão, suspensão e por aí afora, porque tem muita coisa que a gente nem sabe se acontece. Tá? Que acontece e a gente não sabe, na verdade. Então, percebam, existe 100% de subordinação jurídica. Não tem como fugir disso. Praticamente impossível. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa no chat. Não tem nada aqui. Então, vamos voltar aqui para explicar mais alguns detalhes para vocês. Olha só. Voltando. E aí, qual foi a decisão do TRT da 2ª região? Olha só. Ante o exposto, ao recurso do parcial provimento para declarar a relação de emprego entre o iFood, matriz e filiais e os entregadores e condutores profissionais que lhe prestam serviços de transporte de mercadoria intermediados por suas plataformas digitais e da Rápido. Determino ainda que o reclamado iFood, matriz e filiais, efetue o registro em livros, ficha ou sistema eletrônico competente de todos os entregadores e condutores profissionais que prestam serviços de transporte de mercadoria intermediados por suas plataformas digitais e da Rápido, sob pena de multa no valor de R$5.000 por infração e por trabalhador encontrado em situação irregular. Vai encontrar um monte. Reversível ao FAT, que é o Fundo de Amparo ao Trabalhador, ou a outra destinação socialmente relevante, equivalente que observe a finalidade de recomposição dos bens lesados, a ser oportunamente indicada pelo Ministério Público do Trabalho e chancelada pelo juízo. Para tanto, o iFood deverá ser intimado após o trânsito em julgado da decisão para cumprimento da obrigação, fluindo a contagem do prazo a partir da sua intimação. E aí aqui eu queria falar um pouquinho com vocês sobre o que é subordinação algorítmica. Olha só, as plataformas digitais têm os prestadores de serviços que se cadastram, colocam lá os seus dados e a utilizam para fazer os trabalhos deles.
diariamente. E as empresas, que são geralmente as empresas reclamadas, elas organizam, monitoram e controlam e fiscalizam toda a atividade desenvolvida por eles, que ficam o quê? Despojados de qualquer autonomia nos serviços prestados. Isso daí a gente está cansado de falar, já falei na live da Uber, é a mesma coisa, não muda nada, simplesmente não muda nada. Então, essas plataformas digitais que estão surgindo por aí, aqui mesmo no município onde eu moro, tem uma plataforma dessa, e a mesma coisa, eles fazem um contrato de prestação de serviço com o motorista, fazem algumas exigências e vai ser a mesma coisa, vai falar que eles são autônomos e não tem vínculo empregatício. Bem, isso, essa organização, esse monitoramento, essa fiscalização como um todo, a esse fenômeno, ele vem sendo denominado de subordinação algorítmica, tá? E sobre esse tema, teve um voto num processo lá do TST, que é esse processo aqui que eu vou deixar em negrito para vocês. Deixei ele aqui em negrito. Que o ministro Maurício Godinho Delgado, ele se manifestou. Isso foi no dia 11/4/2022, mais de 2 anos. Olha só. Agregue-se, se não bastasse, uma quarta dimensão da subordinação, dita algorítmica, própria do novo contexto empresarial, em que o empresário passa a usar uma pletora de mecanismos telemáticos. Aqui, pletora significa plétora, né? Plétora. Significa exageros, de mecanismos telemáticos, computadorizados, internauticos, hiperminuciosos e sensíveis a quaisquer movimentos dos seres humanos e máquinas envolvidos na dinâmica ou órbita de interesse do empreendimento estruturado. Trata-se da denominada subordinação algorítmica, muito bem lembrada pelo ministro Alberto Bresciani, componente da terceira turma do TST até o dia 22 de dezembro de 2021, da data de sua aposentadoria, conforme exposto em seu voto vistor harmônico ao voto deste relator. Ao mencionar a subordinação algorítmica, no caso concreto, o ministro Alberto Bresciani enfatiza destaque para o fato de que a flexibilidade na escolha do horário e de trabalho não significa autonomia, constituindo mera cláusula do contrato, tanto que o reclamante foi desligado como punição, com base em avaliações. Então, esses aqui foram os pontos referentes à decisão que saiu recentemente do reconhecimento do vínculo de emprego dos entregadores com o pessoal da iFood. Essa decisão cabe recurso. Não sei o que vai ser decidido. Acredito eu que o TST talvez mantenha ou suspenda esse processo para poder aguardar a decisão do pessoal da iFood, então o pessoal da Uber, tá? É bem provável que isso aconteça, porque os casos são similares. Então, eu acredito que o tema 1291 do do STF, ele vai servir de base para julgamento desse processo aqui no próprio TST. Tá? Eu acredito que sim, que tem aí uma suspensão do processo. Ou não, ou eles simplesmente podem julgar esse processo e mandar para frente. E aí o pessoal da iFood que recorra para o STF. Eu acredito nisso. Tá? Eu acredito que vai haver uma suspensão lá no TST e provavelmente isso aqui vai ser um leading case com relação ao pessoal da iFood, dos entregadores do pessoal da iFood. Tá? Não sei. Isso aí é a minha visão. Tá? Eu vou ficando por aqui. A live de hoje foi rápida. Eu achei importante e interessante passar para vocês esse tema, essa decisão,